Bom dia! Fala, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje em matemática nós trazemos um novo assunto que é top, né? Assunto novo voltado realmente ao quarto ano, né? Acho que aqui nessa parte começa realmente os assuntos voltados do quarto ano de verdade de vocês. E eu trago hoje o capítulo 8 para vocês com a temática frações. Olha lá, né, essa temática de frações aqui, com uma capa bem bonita aí, que o nosso livro traz. E vamos ver lá que objetivos essa aula hoje nos propõe. Então, nessa aula de matemática de hoje, você vai compreender os conceitos relacionados à fração, parte do todo e parte de uma quantidade. Você vai reconhecer e representar as partes de um todo na forma de desenhos e fração, tá bom? O conteúdo dessa aula vai abranger as páginas 134 a 139, olha lá, 134 a 139, e eu trago sugestões de vídeos para vocês aqui, ó, que por favor, ao pessoal que está em casa, eu peço que antes de qualquer coisa, assistam esse material de apoio aqui que eu estou enviando para vocês, que vai ser bem importante para você poder compreender esse assunto bacana. Depois você vai ler e realizar as atividades que estão nas páginas 137 a 139, tá bom? É importante, eu repito, que você assista, né? Já que você não tem a professora lá na sala para orientar você. Indo lá para o nosso livro, pega aí a página 134 do teu livro, vou pegar o meu aqui, ok? Então esse livro, esse capítulo, aliás, ele começa trazendo imagens, como todos os capítulos do livro de matemática. Então o que você vê aí? Né? Olhando para essas figuras, o que você vê? O que vocês acham? Essa imagem, ela foi feita no Mercado Central de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, tá? O queijo mineiro foi considerado patrimônio cultural, tá bom? Imaterial brasileiro em 2008 e mantém a tradição artesanal sempre produzido com leite cru, tá bom? Então essa imagem aqui, ele traz pra gente relembrar o sentido de metade. Olha aqui, nessa imagem abaixo eu tenho um queijo inteiro e aqui eu tenho a metade de um queijo. Olhem lá, estão vendo aí? E aí ele vai pedir que você faça essa leitura, né? Você pode responder aqui no livro mesmo essa parte aí. Tá? Ele pergunta, você gosta de queijo? O queijo da imagem recebe o nome do estado brasileiro onde é produzido. Você sabe qual é o nome desse estado? Então eu já falei para vocês que essa imagem ela foi tirada de Minas Gerais, né? Do Mercado Central de Minas Gerais, né? E você sabe como é produzido o queijo? Você vai colocar bem aqui para mim. Os queijos que aparecem na imagem estão todos com a mesma forma? Descreva a forma deles, né? A professora já deu até dica aí para responder essa parte. E ele diz que nesse capítulo você vai identificar, representar, nomear e comparar frações, além de adicionar e subtrair frações. Então aqui no farol, ele traz uma noção de fração para você, né? Onde a professora vai enfatizar que fração são partes de um todo, né? Como, por exemplo, o queijo, você tem um queijo inteiro e você partiu esse queijo no meio. Então, você tem metades de um queijo inteiro. Você tem uma pizza, a pizza é dividida em 8 pedaços e você deu 2 pedaços lá para o seu irmão, né? E aí o que você vai ter? 2/8, ou seja, você vai ter 2 partes de 8 partes.
Deu para entender mais ou menos como é que funciona a fração? Então aqui ele pede que você veja uma receita mineira preparada com queijo, que as pessoas adoram, que é o pão de queijo, né? Então ele mostra pra gente aqui. Como é que eu vou fazer a leiturinha desse camarada aqui? Você vai fazer aí, ó. Eu tenho meio copo de óleo de soja, um copo de leite, 4 ovos, 1/4 de queijo de Minas, 250 gramas, meio quilo de polvilho doce, uma colher de sobremesa de sal. Aqui ele vem mostrando o modo de fazer, que você vai ler com calma, e ele fala: você já tinha visto números com meio e 1/4 apresentados na receita? Você já tinha visto antes números dessa forma? Ele fala: esses números são denominados frações. Olha lá. E aí ele vem: em muitas situações, uma unidade inteira é muito para o que precisamos. Então, nós usamos apenas parte do inteiro. Observe alguns ingredientes usados na receita, né? Ele está mostrando aqui o óleo, meio copo de óleo, meio quilograma de polvilho doce e 1/4 do queijo, ó. Só vai ser usado esse. Então ele diz: todas essas quantidades podem ser representadas por números fracionários, como esta receita, né? Aí ele traz de volta pra gente, né, a receita, e ele pede que você responda aqui. Observe ao lado os pães de queijo e você vai ter que ler e interpretar o que ele está pedindo aqui, beleza? Colocando aqui dentro. Na página 138, vem o registro de imagem e pede que você observe essa figura aqui, ó. O quadrado foi dividido em 2 partes. Então, digo que eu tenho meio do quadrado pintado, né? Olha lá, ó, meio do quadrado está pintado. E ele pede que você complete as informações de acordo com cada figura. Eu tenho uma figura aqui. O retângulo foi dividido em quantas partes? Você vai contar, ó. 1, 2, 3, bota lá. Quantas partes do retângulo foi pintado? Você vai olhar para ele e vai dizer que o quê? 1 sobre... Exatamente. 1 sobre 3, que eu vou dizer que eu tenho 1/3. Assim você vai fazer com a letra B, com a letra C. E aí ele diz, ele traz pra gente quadros que mostra para você como é feita a leitura de uma fração, tá bom? Por exemplo, quando eu tenho 1 sobre 5, eu tenho 1/5. Quando eu tenho 1 sobre 6, eu tenho 1/6. Quando eu tenho 1 sobre 7, 1/7, 1 sobre 8, 1/8, 1 sobre 9, 1/9 e 1 sobre 10 eu tenho 1/10. Quando eu tenho 1 sobre 100, eu tenho 1/100. E quando eu tenho 1 sobre 1000, eu tenho 1/1000. Beleza? E aí você vai dar continuidade, lendo e respondendo aqui a questão número 2, a questão número 3, a 4 ele traz um probleminha que você vai ter que ler para desenvolver, tá bom? E aí, por enquanto, ele vai pedir que você represente no quadro ao lado as cores indicadas como deve ser montado um prato saudável, conforme ele está explicando bem aqui, tá bom? E é isso, gente. A aula de matemática de hoje vai até essa página. A aula tá bem facinha, não tá não, quarto ano, para tirar, ó, 10, beleza? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.